Viu? Obrigado. Deus abençoe. Somos gratos a Deus pela vida de vocês. Eu que agradeço. Obrigado, pastor. Enquanto eles recebem um abraço, eu quero, em nome dos pastores, agradecer. A palavra de Deus nos diz que Deus escolhe as coisas fracas, Deus escolhe os pequenos para revelar a grandeza dele. E nós somos abençoados. Obrigado, Nando. Obrigado a todos os líderes. Como toda essa responsabilidade se torna mais leve quando, de fato, nós temos a bênção de sermos cuidados também. Quantas vezes recebemos um telefonema, quantas vezes recebemos um toque, quantas vezes recebemos algo que também nos encoraja, que também nos abençoa. Hoje mesmo recebi algumas orações, recebemos com certeza. Obrigado, meu querido, Deus abençoe. E assim a gente vai sendo encorajado, abençoado, e isso é bom demais, é uma alegria, porque tão pequenos, tão limitados, mas a grandeza de Deus sendo revelada em nós e através de nós. É bênção, bênção, bênção e bênção. Então muito obrigado, queridos, vocês são muito importantes para nós. O Nando, que vem aqui representar a liderança, representar a igreja, faz parte desses queridos que tanto nos apoiam, que tanto nos amam. De fato, existem coisas difíceis que a gente precisa fazer, mas quando nós estamos todos ali alinhados à palavra de Deus e se ajudando, essas coisas impossíveis que nós fazemos se tornam possíveis, porque é o Senhor fazendo na igreja dele, usando cada um, e apesar de nós, nos usando também. Isso é bênção demais, não é mesmo? E quando todo esforço é em vão? E quando todo esforço é em vão? Você consegue olhar para a sua vida, consegue examinar a sua vida em algum canto, alguma área dela, e enxergar algo na sua caminhada que ficou marcado, que você fez todo o esforço que você podia, se dedicou, empenhou tempo, dinheiro, recursos, força, energia, sonhos, projetos, se dedicou, se esforçou, se dedicou e se esforçou, e o final, o resultado foi em vão? Qual foi o último? Permita que Deus traga a sua mente, permita que Deus traga o seu coração. Qual é o canto, qual é a área da sua vida hoje que você tem empenhado grande esforço, grande empenho, e talvez o resultado tenha sido em vão? Na semana passada eu compartilhei com vocês um testemunho que tem mexido demais com a minha vida, que é depois de quase 6 anos orando pela cura do Tom, daquela alergia gravíssima que ele tem da proteína do ovo, Deus está curando, e a gente tem vivido esse milagre, e esse milagre é muito mais do que só os apertos, os desesperos, as circunstâncias difíceis que nós já passamos. Tem a ver com Deus que tem me ensinado a orar durante um tempo indeterminado por uma mesma coisa, e esperar a resposta do Senhor, mesmo sem entender por que o Senhor responde depois, mesmo sem saber se o Senhor vai responder positivamente. Assim são as nossas vidas, marcadas de impossibilidades, marcadas de situações e circunstâncias que, mesmo empenhando tanto esforço, mesmo empenhando tanta energia, ou talvez todos os nossos recursos, muitas vezes o resultado parece em vão, e às vezes o resultado de fato é em vão. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 9, nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto do capítulo 9, a partir do versículo 14, palavras bem importantes que eu e você precisamos refletir juntos. E enquanto você vai abrindo aí, eu pergunto para você, será que hoje, em sua vida, há algo que lhe é impossível? Será que você traz aqui hoje, neste culto, neste momento, ou você que ouve essa pregação talvez online ou depois, você traz sobre a sua vida algo, alguma coisa que você tem investido tempo, dedicação, recurso, mas ainda não tem obtido aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto almeja? Na passagem bíblica que nós vamos ler, que você já abriu em Marcos, nós vemos algo muito interessante acontecendo. Um homem precisando de um milagre, os discípulos se esforçando e trabalhando, mas o resultado parece em vão, não alcança o êxito. Muito obrigado, meu querido, Deus abençoe. Não alcança o êxito, não alcança aquilo que precisava, até mesmo em relação aos hábitos espirituais. O texto que nós vamos ler agora nos mostra que aquilo que deve ser feito espiritualmente estava sendo feito pelos discípulos.
Um pai, um homem desesperado, vivendo uma situação complicada, um filho sem a noção do que ele estava vivendo. Isso descreve a realidade de alguns de nós? Quantos de nós temos filhos dentro da nossa casa, mais novos, mais velhos, que vivem em circunstâncias aprisionados, enganados, que talvez não conseguem nem dimensionar a gravidade da situação de sua vida, seja ela essa dificuldade física, emocional, espiritual, etc. Então temos esse filho, temos esse pai, temos os discípulos. Interessante que esses todos estavam cumprindo aquilo que espiritualmente espera-se. Esse é o contexto daquilo que nós vamos ler, o contexto específico aqui, imediato. Essa passagem é muito rica porque nos ensina algumas coisas que nós vamos separar aí na projeção e daqui a pouco nós vamos ler, mas ela é ainda mais rica porque ela traz uma verdade, uma reflexão e uma pergunta que nós precisamos fazer todas as vezes que empenhamos esforços, todas as vezes que estamos nos dedicando e não acontece aquilo que deveria acontecer ou aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, fala conosco agora que vamos abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra. Abra, Senhor, a nossa mente, abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra, Senhor, o nosso coração para a verdade da Tua palavra. Que toda mentira, que todo engano, que toda distração, o Teu Santo Espírito haja por meio da verdade da Tua palavra, plantando a semente que precisa ser plantada em nós, para que de verdade, ó Deus, o Teu Santo Espírito frutifique, e as verdades do Senhor nos leve daqui, para mais perto do Senhor. Permita que conheçamos mais de quem o Senhor é por meio da Tua palavra. Permita que experimentemos mais do Teu reino por meio da Tua palavra. Permita que vidas sejam salvas por meio da Tua palavra lida, explicada e aplicada nessa noite. Permita, Senhor, que pessoas sejam curadas e libertas por meio da Tua palavra. Continua, Deus, a Tua obra que o Senhor já começou enquanto cantávamos, enquanto orávamos. E opera de forma poderosa, Senhor. Tira os ruídos, tira as distrações, até mesmo aquelas que eu como pregador posso colocar. E em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Opera em nós, Senhor, é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ler o texto? Você já abriu a tua Bíblia aí comigo? Neste capítulo e nesse texto tão simples, mas ao mesmo tempo tão significativo, um texto que me faz refletir sobre a palavra de Deus e me faz refletir sobre o que Deus quer falar comigo, eu espero que também com você. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a teus discípulos que os expulsasse, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular:
Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estavam. E o texto bíblico continua. Eu quero trazer para vocês algumas informações importantes a respeito desse texto e organizar a divisão daquilo que a gente pode aprender com essa passagem. Primeira coisa importante é que nós temos um outro texto no outro evangelho que tem parte dessa mesma passagem, e em relação à crítica textual, em relação a quando esse texto é traduzido para o português, naquele outro texto é acrescentado a palavra jejum. Esse texto que nós acabamos de ler não tem nenhum problema de crítica textual. Então depois vocês podem estudar um pouquinho mais sobre o que eu estou falando aqui, mas o que eu quero te trazer informação é o seguinte: quando nós pegamos um texto no original e nós traduzimos, existem várias discussões a respeito daquele texto. Essa tradução está correta? Se sim, por que sim? Se não, por que poderia não estar? E enfim, existem discussões saudáveis e importantes a respeito da tradução. No texto que nós acabamos de ler agora, não há essa dificuldade textual. Mas no outro evangelho existe, porque eles pegam a narrativa de um evangelho, a narrativa do outro, de cada um na perspectiva que cada um colocou, e elas se completam. Então às vezes é agregado uma informação ali para dar sentido no texto. Não é no caso de Marcos capítulo 9 que nós acabamos de ler, tá bom? Esse texto está aqui completo e não há dificuldade, não há algo a mais a ser compreendido. Vamos dividir então rapidinho aqui essas ideias de forma separada para a gente ver o que a gente pode aprender com o texto bíblico, e depois então nós vamos para a parte da pregação em si, não dessa reflexão de ensino. Nós temos algumas informações importantes. A primeira é a descrença e a fé. Nós temos aqui um contraste. Vocês perceberam que eles estavam vivendo um ambiente religioso? Era um ambiente onde tinha aqueles que eram religiosos, mas não seguiam a Cristo e aos ensinamentos de Jesus, mas também tinha aqueles que seguiam a Cristo e os ensinamentos de Jesus. Então, nesse ambiente religioso, nós vemos aí uma situação onde nós podemos estar crendo ou não. Nós podemos estar direcionando a nossa fé nos ensinamentos de Cristo, segundo a palavra de Deus, ou não. Então, nós vemos esse cenário ali logo no início. O povo estava reunido. O povo estava falando em nome de Deus, o povo estava buscando as coisas em nome de Deus, exatamente como eu e você nessa noite, exatamente como possivelmente eu e você na nossa caminhada. Mas existe a possibilidade de nós estarmos sem fé, ou então alimentando a fé, ou então alimentando uma fé equivocada, apenas de fazer aquilo que precisa ser feito, daquilo que religiosamente espera que se faça, ou de verdade uma fé que reflete o que está fazendo e o porquê está fazendo. Será que nós cantamos hoje refletindo o que nós estávamos cantando? Será que você que agora ouve a leitura da palavra de Deus, a explicação e a aplicação dela, está refletindo ou está apenas andando no automático mais uma vez? E Deus então nos convida a esta reflexão e a fazermos essas perguntas. Aqui Jesus enfatiza que tudo é possível que crê, destacando a importância da fé em relação aos milagres que ele pode fazer. Então nós já vemos esse chamado para nós aqui. Depois nós temos aqui um conflito espiritual. A luta entre o bem e o mal, ilustrada pela possessão demoníaca. Então nós aprendemos nesse texto, nós recordamos nesse texto, de que além dessa questão de manter a fé ou perder a fé, alimentar a fé ou distorcer a fé, ter uma fé fraca ou não, nós também vemos que existe uma batalha espiritual. Enquanto eu me esforço para estudar a palavra de Deus e oro por isso, e depois trago ela aqui e me esforço por compartilhar com vocês de forma clara, existe uma batalha onde o mal não quer que você ouça aquilo que você precisa ouvir, aonde você não entenda aquilo que você precisa entender, e depois você sai daqui e não pratica aquilo que Deus está te chamando para praticar, e consequentemente não vamos vivenciar as bênçãos do reino do Senhor, não vamos vivenciar os milagres do Senhor. E então a gente precisa entender, existe um conflito espiritual. Depois nós aprendemos sobre o poder de Jesus, o nosso Deus, encarnado aqui na terra, tem poder sobre tudo e todos. Você percebeu nessa narrativa a grandeza do poder de Jesus Cristo, que é capaz de fazer algo que nenhum de nós religiosos conseguimos, nem mesmo os discípulos, nem nós pastores. Mas quando então a fé, ela é instigada,
E quando o Senhor move, direciona, o que acontece? Pela palavra de Deus, aquilo que era impossível se torna possível, mas existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. Por detrás de todas as batalhas que nós estamos enfrentando, vivemos em uma geração de informação, uma geração incrível. Em um tablet eu tenho acesso a uma biblioteca muito maior do que aquela que eu tenho aqui na sala embaixo, que já é para mim uma biblioteca bem grande. Aqui eu tenho, acho que umas 10 vezes o tamanho daquela que está lá embaixo. Aqui, acessível a mim. Aqui eu tenho todas as pregações desde quando eu comecei a usar computador e prego, todas elas aqui. Olha que coisa incrível. Só que com esse monte de informação, a nossa cabeça vai ficando cansada, nós vamos ficando cansados, nós vamos ficando esgotados. E essa batalha do viver e essa circunstância toda, como separar, como fazer, como não fazer. E aí vem a luta do cansaço, e aí vem a luta da comunicação, e aí vem a luta do meu próprio coração, que quero fazer, não faço, e aí fica essa luta toda. E no meio de todas essas batalhas eu preciso lembrar que a minha batalha não é apenas no campo onde eu consigo ver com os meus olhos físicos. Eu preciso lembrar que existe uma batalha espiritual, mas que nessa batalha espiritual, o nosso Deus é capaz de dominá-la, de fazer com que sejamos vencedores. As aplicações iniciais desse texto, e depois nós vamos para a pregação, é fé em meio à dúvida. Tem alguém aqui que vacila na fé às vezes? Ou só sou eu? Quem? Obrigado, irmão, por me deixar sozinho. Quem? É difícil mantermos algo linear na fé. É difícil termos uma fé constante, porque nós somos humanos. E se nós não alimentarmos nada espiritualmente, nós vamos à falência espiritual. Porque o que vai dominar a carne, não precisa fazer nada para a nossa carne dominar. Ela nos domina fácil. Então nós precisamos ser fortalecidos na fé. Mas nós vemos aqui um homem frágil, limitado, diante de impossibilidades. Ele já tinha buscado tudo que podia e não resolvia o problema do seu filho. Agora ele busca os discípulos de Jesus. E nem assim ele resolve o problema dele. Talvez ele estava como eu e você, muitas vezes já virando as costas e desistindo. Mas é exatamente nessa hora quando Jesus é abordado por ele, e nessa comunicação, e nesse diálogo. Jesus, o Senhor pode curar. É igual eu e você, né? Deus, eu já pedi tantas vezes, se o Senhor pode, se o Senhor quiser. E a gente vai ficando desfalecido, enfraquecido. E aí Jesus, lembra este homem, lembra a mim e você. Tudo é possível ao que crê. Quando este homem ouve isso, ele sentiu exatamente o que eu sinto quase que todo o tempo. Fortalece a minha fé. Porque eu sei que é possível, mas eu não tenho fé para isso. E aí Deus coloca outros irmãos para orar comigo, para orar por mim quando eu não tenho fé. E essa é a grandeza da comunidade do povo de Deus, essa é a grandeza do reino de Deus. Nós aprendemos sobre oração e jejum, a importância da oração, a importância do jejum em casos onde, quando todos os esforços já foram feitos e quando todos os recursos já foram esgotados, talvez é hora de orar um pouco mais. Talvez é hora de avaliar se eu não estou fazendo e repetindo no automático. E então eu posso orar, eu posso jejuar. E Jesus coloca a oração e o jejum como um recurso necessário para circunstâncias específicas das nossas vidas. É bem possível que Deus nos deixe em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, em nossa batalha. Talvez derrotados, talvez enfraquecidos, talvez empobrecidos de fé, talvez derrotados, aprisionados, como estava esse menino, sofrendo, sendo jogado de um lado para o outro, à parte da sociedade, para que entendamos que não é a nossa força, nem o repetir hábitos espirituais impensados que vai mudar a nossa vida, e sim um relacionamento com Deus, uma dependência real de Deus, que às vezes só um tempo especial de oração pode reanimar em nós, que às vezes somente um jejum onde eu digo, eu preciso da água. Aliás, Acácio, muito obrigado. Como eu preciso da água, como eu preciso do alimento, mas Deus, eu preciso dizer para mim mesmo, que eu preciso mais do alimento espiritual do que do alimento que sustenta a minha vida física. E por isso, eu abro mão de tudo, eu paro tudo para dizer, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso, para ensinar a mim mesmo que a minha maior necessidade é a necessidade espiritual.
Nós aprendemos sobre humildade e serviço. Perceba que o fato de fazermos o certo não é suficiente. Quantos de nós aqui estão fazendo o certo no trabalho? Dentro de casa? Aqui dentro da igreja? Mas será que nós estamos frutificando aquilo que o Senhor nos chamou para frutificar? Você ouviu o que eu perguntei para você? Quantos de nós estamos servindo ao Senhor em casa? Na sociedade? No nosso trabalho? Ou mesmo aqui na igreja? Mas o quanto disso tudo, às vezes nós fazemos no automático. E nos esquecemos de amar a Deus em primeiro lugar e amar as pessoas, que é o primeiro mandamento que o Senhor nos dá. Deixamos de depender de nos relacionar com Deus e nos esforçamos, às vezes nos cansamos, às vezes nos iramos, às vezes nos exaurimos, porque estamos fazendo o certo, mas sem reflexão, sem entendermos que não basta fazer o certo, precisa depender do Senhor, precisa depender do Senhor. Em que área, que canto da sua vida você precisa servir com humildade? Quando eu digo com humildade, não é aquela ilusão, né, de que humildade, alguém vem te dar um elogio porque Deus te usou, porque você fez algo significativo para a sociedade ou para a família. Não, imagina, não é tão bom assim. Não, é bom, muito bom mesmo. E Deus faz coisas grandes e boas através de gente como eu. Louvado seja o Senhor. Não é isso. É a humildade de depender do Senhor também, essa área, mas essa fica para um outro texto bíblico. Mas é a humildade de depender do Senhor, de dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E aí então, nós vamos mais adiante. Vamos, agora que nós entendemos o texto, explicamos o texto, aplicar esse texto de uma forma mais específica para a nossa vida? Quando todo esforço é em vão, quando todo esforço se revela em vão, desmascarada é a falsa espiritualidade. Quando você olha do versículo 14 até o versículo 16, eu ia sair daqui, mas eu preciso ler para não falar uma informação errada. O que a gente vê aqui? Que basta apenas eu saber aquilo que eu tenho que fazer? Olha isso, quando chegaram onde estavam os outros, o quê? Discípulos, era o povo de Deus reunido aqui, gente, e mais uma multidão, e mais aqueles que falavam em nome de Deus, mas não era de Deus, eram religiosos que não seguiam a palavra de Deus, e no meio de tudo isso, e no meio de todo esse mover, o texto se desenrola, e todos fazem o quê? Aquilo que se espera que se faça. Ninguém estava fazendo algo imoral aqui. Não tinha nenhum pastor imoral roubando dinheiro da igreja, fazendo algo errado com a igreja. Não tinha nenhum líder fazendo algo terrível aqui. Na verdade, estavam ali cumprindo, falando em nome de Deus, se reunindo como povo de Deus, orando em nome de Deus, servindo em nome de Deus, mas o relato nos mostra uma ineficácia, uma ineficiência, um esforço sendo dado e um resultado não alcançado, um esforço em vão. Nós precisamos permitir que hoje o texto bíblico desmascare a minha falsa espiritualidade. Porque fazer o certo, sem depender de Deus, e sem ver o fruto que o Senhor pode dar, pode ser um caos para você, para sua família, para sua sociedade onde você está envolvido, para sua igreja, para o seu ministério. E Deus então vem tirar a máscara da minha falsa religiosidade, da minha falsa espiritualidade, para que eu reflita o canto e a área da minha vida que eu estou fazendo no automático, ao invés de me relacionar com Deus, depender de Deus, e então ver o Senhor transformando a minha vida, a minha história, a sociedade onde eu estou envolvido, a minha família, enfim, tudo que Ele pretende fazer. Qual é o canto na sua vida, qual é o canto na sua área que o Senhor deseja desmascarar hoje de uma espiritualidade mecânica? Quando todo esforço se revela em vão, ineficaz se mostram as forças humanas. Quantas vezes Deus está dizendo, Walter, filho, e eu estou lá, me dedicando, trabalhando, me movendo, orientando, falando, fazendo, e Deus falando, para, ora, faz nada, fica até sem comer, para você ver que a força espiritual é diferente das forças humanas. Quantas coisas ineficazes estão acontecendo na sua família, no seu casamento, na sua paternidade, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de igreja. Quantas forças humanas estão se mostrando ineficazes? O Senhor não quer te deixar sozinho. O Senhor não quer me deixar sozinho nessa batalha. O Senhor nos chama a lutar com Ele.
pelo poder dele, pelos recursos dele. Dentro daquilo que os comentaristas falam sobre esse texto, que eu gosto bastante desse texto, os comentaristas, uma grande parte deles dizem que a parte final ali, quando está falando sobre a oração e sobre o jejum, sobre essa situação não se expulsa, essa situação não se lida apenas como comum, mas sim com oração e jejum, é com batalha espiritual mesmo, é buscando ao Senhor, é abrindo mão de todos os seus recursos. Não é só sobre uma questão de possessão demoníaca. Então, estudiosos levantam essa reflexão, mostrando que talvez a melhor colocação ali fosse um pouco mais abrangente nessa tradução. Que talvez, no mínimo, a aplicação desse texto deveria ser: existem circunstâncias nas nossas vidas, situações em que vivemos, internas e externas, que precisam ser lutadas com oração e jejum. Não necessariamente isso. Talvez você olhe e fale: não tem ninguém endemoniado em casa. Depende, né? Às vezes parece que tem, não parece? Ou é só na minha casa que acontece isso? Você está achando que estou falando da Thalita e dos meninos? Não, às vezes é comigo mesmo, e com você também, porque a gente é humano como a gente é. Mas existem coisas que o Senhor pode fazer em nós e através de nós, pelo poder dEle, quando Ele revela a graça dEle, quando Ele revela o poder dEle na oração e no jejum, que pode mudar a história. Qual o canto da sua área que você tem sido improdutivo, ineficaz? Chega de ficar fazendo esforço em vão. Volte-se para o Senhor. Nós vimos isso no texto claramente. O texto nos traz essa verdade e faz com que eu e você possamos olhar e entender: opa, não está dando nada certo aqui. Toda a parte já foi feita, todo o recurso já foi investido, mas está ineficaz? Talvez eu precise de um ajuste, talvez eu precise me humilhar, talvez eu precise depender mais, talvez eu precise me relacionar mais com Deus, talvez eu preciso rever e reavaliar toda a minha espiritualidade. Quando todo esforço se revela em vão, visível é a pequenez de nossa fé que precisa ser exercitada. O texto já foi lido, já foi explicado, e nós vemos na vida desse homem uma atitude de humildade, que precisa ser desenvolvida no meu coração e no seu coração. Qual o canto, qual a área da sua vida que você está precisando dizer: Senhor, me ajuda na minha fraqueza de fé? Talvez você só vai gritar socorro para o Senhor agora, enquanto você está ouvindo Ele falar com você. Enquanto você grita socorro, você diz: socorro. Socorro nessa situação que eu preciso, e socorro na minha pequena fé. Eu preciso da sua ajuda. Nós temos um Deus que pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um Deus que, como homem, viveu todas as tentações de um homem, de um ser humano, mas Ele apenas foi tentado, não pecou. Porém, Ele entende, Ele compreende o que é ser fraco, o que é passar por fraqueza, o que é amar as coisas erradas, o que é desejar as coisas erradas, melhor dizendo. E Ele pode se compadecer, mas Ele não apenas se compadece. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 13, diz que Ele se compadece, mas a palavra compadecer-se do original nos dá a ideia de que Ele entende, Ele sente o que você sente, Ele sente a sua dor, Ele sente a sua fraqueza, Ele percebe o que você está sentindo, mas Ele tem poder sobrenatural para lhe fortalecer, lhe munir, lhe capacitar em meio à circunstância que nós vivenciamos. Esse Deus que revela hoje a minha espiritualidade, que precisa ser desmascarada e alinhada, a minha fraqueza e por isso a minha ineficácia, esse Deus que revela a minha fé pequena, é um Deus que é perto, um Deus que é tão perto, que envia o seu único Filho Jesus para viver neste mundo, entregar a vida por mim e por você, e morrer a morte que nós deveríamos morrer, mas Ele ressuscitou, está vivo. Ele se compadece, Ele entende, Ele fortalece, Ele ajuda. Eu não consigo orar, eu não consigo jejuar. Bem-vindo ao time. Eu também não. Mas eu insisto no meio da minha fraqueza, não querendo, não desejando, lutando com tudo que eu tenho contra a oração, lutando com tudo que eu tenho contra o jejum, mas a gente vai. E no processo a gente diz: ajuda-me, Jesus, me fortalece, me capacita a lutar. E o Senhor vai conosco. E então o recurso dele vai nos direcionando para ter força, direção, discernimento, em meio talvez ao nosso maior medo, o nosso maior desafio, a nossa maior luta, a nossa maior dor. Quando todo esforço se revela em vão, urgente é o convite para que nos acheguemos a Deus. Você consegue perceber os últimos versículos? Versículo 28 e 29, essa graça, esse convite de Deus. Por que não conseguimos expulsá-lo?
Por que, Jesus? Os discípulos perguntam. Talvez você tenha uma pergunta aí. Por que, Jesus, eu ainda lido com esse pecado e ele ainda continua me dominando? Por que, Jesus, essa fraqueza ainda me domina? Por que, Jesus, essa pessoa que eu amo tanto ainda é tão cego às tuas verdades? Por quê? Porque talvez a gente tenha perguntas para levar ao trono de toda a graça, ao Deus que nos entende, ao Deus que nos dá suporte, ao Deus que nos dá graça. E em meio à nossa pequenez e à nossa fraqueza, Ele deseja nos fortalecer. Urgente é o convite para que nos acheguemos ao Senhor. De novo eu te desafio, de novo eu te encorajo. Que tal sair daqui e pagar um churrasquinho para abençoar o ministério para uma outra pessoa, mas sair e já ficar de jejum até amanhã? Ah, mas eu trabalho amanhã, não dá para eu jejuar. Eu também trabalho. Aí a gente começa a jejuar no domingo, quem sabe, né? E jejua, aí ó, ao invés de assistir um seriadinho bom depois do culto, ou fazer uma refeição gostosa com os amigos, com a família, tudo coisa boa, né? Não, agora não. Hoje eu vou ficar sem comer, vou orar um pouco mais, vou ler a Bíblia, vou orar, vou cantar ao Senhor, vou continuar me enchendo do Senhor. Eu preciso entender que eu sou fraco e que eu preciso me encher mais do Senhor. Eu preciso alinhar a minha espiritualidade desalinhada. Eu preciso ver a minha ineficácia sem a força sobrenatural de Deus. Eu preciso ver a pequenez da minha fé e o Senhor invadindo a minha pequenez e invadindo-me com o sobrenatural dEle. É urgente o convite de Deus para que nos acheguemos. Aplicações, no próximo slide. Essa passagem nos desafia a refletir sobre a própria fé e dependência de Deus, incentivando-nos a buscar uma relação mais profunda com Ele, através da oração e o fortalecimento da nossa fé. É um convite para reconhecermos as nossas limitações e confiarmos no poder de Deus para agir em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Eu errei gravemente na primeira frase, eu deveria ter colocado oração e jejum. O texto ensina sobre as duas coisas e você me perdoa e na próxima eu conserto. Se você, como eu, olha para o desafio de lutar espiritualmente, eu quero te dizer uma coisa. Jesus te compreende, sim, eu já falei isso. E Ele deseja te fortalecer hoje. Te fortalecer a ter coragem de jejuar. Te fortalecer a ter coragem a avaliar a sua espiritualidade. Ele te fortalece. Ah, esse problema, essa circunstância que você tem trabalhado tanto e o resultado tem sido em vão? Que esta seja uma circunstância como resposta de um relacionamento com Deus, e não o contrário. Nós precisamos mais de Deus do que das bênçãos do Senhor. Nós precisamos nos relacionar mais com Ele, conhecer mais Ele, muito mais do que as suas bênçãos, mas as suas bênçãos vêm. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais capazes, mais prontos nós estamos para que Deus dispense proporções da sua graça no canto e na área que nós estamos precisando. Qual área tem te dominado? Qual canto tem te feito ser como esse menino, arrastado de um lado para o outro? Qual é a circunstância que você se sente aprisionado? O Senhor é capaz de te livrar. O Senhor é capaz de mudar a sua história. Chega de colocar esforços que não levam a nada. E que tal experimentar novos caminhos, novos recursos, não como um recurso único da fé. Como eu já disse desde o início dessa série, o jejum é apenas mais um recurso espiritual, mais uma ferramenta espiritual. Não é único, não é melhor que os outros, mas sim cada parte, a leitura bíblica, a oração, o ser igreja como comunidade, o se relacionar uns com os outros, orem uns pelos outros, confessem uns aos outros, orem, separem um tempo por orar exclusivo, orem em cada circunstância, todos os recursos espirituais, e também o jejum, nenhum sendo negligenciado. O último slide, ele traz uma frase, uma oração que eu quero ler, depois eu quero desafiá-los a ler. Pai, livra-me de repetir atos religiosos impensados. Ajuda-me a buscar uma relação mais profunda de dependência e fortalecimento por meio da oração e do jejum. Amém, amém. Vocês podem fazer essa oração em voz alta juntos? 1, 2, 3 e... Amém. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu vou ler o texto que eu citei de Hebreus 4:14, o pessoal do louvor pode ir vindo. Enquanto eu leio esse texto, de olhos fechados, cabeças baixas, preste bastante atenção nesse texto, porque eu tenho 2 desafios muito importantes
que o Senhor move o meu coração a fazer para você. E é bem possível que Deus deseja fazer algo muito específico com alguns que estão aqui nessa noite. E talvez você seja um desses. Então, de olhos fechados, coloque toda a sua atenção à leitura desse texto, por favor. Hebreus 4, 14 em diante. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. De olhos fechados ainda e cabeças baixas. Qual é o canto, qual é a área da sua vida que você tem necessidade? Qual é o canto, qual é a área da sua vida que Deus está te chamando a chegar-se a Ele, a aproximar-se dEle, a experimentar do poder sobrenatural dEle? Todos de olhos fechados, eu quero fazer um primeiro desafio. Se no seu coração tem alguém, se no seu coração há você, alguma área da sua vida, alguma área da vida de alguém, que você tem dedicado esforço, empenho, mas você ainda não viu o milagre que tanto você gostaria de ver, talvez você esteja sendo desafiado como eu fui durante quase 6 anos a orar por algo que parecia inútil em relação à vida do Tom. Eu tenho tantas outras áreas da mesma maneira e você também, mas eu quero te desafiar a chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, em minha pequena fé, fortaleça a minha fé, abra o sobrenatural diante de mim, Senhor. Move, Senhor, o sobrenatural. Se você, como eu, tem algo, alguém, de forma totalmente singela e simples, levante uma de suas mãos discretamente. É entre você e Deus. Pai, aqui estão mãos levantadas diante de Ti, mãos que confessam a nossa fraqueza, mãos que confessam a nossa impotência, mãos que confessam a nossa necessidade de avaliar a nossa espiritualidade, a necessidade de gritar socorro e dizer: Senhor, anima-me, fortaleça a minha fé, toca nesse canto e nessa área da minha vida e na vida dessas pessoas que eu tanto amo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, olha para essas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, seca essas lágrimas. Em nome de Jesus, traz alento a esse coração que já não tem mais lágrimas para derramar com os olhos. Senhor, nos dê experiências com o Senhor, opera milagres do Senhor, ensina-nos a orar e pedir que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos ajude, Senhor, a jejuar, nos ajude a usar todos os recursos que o Senhor está nos dando, para trazermos, ó Deus, o reino do Senhor sobre as nossas vidas e sobre as nossas histórias. Visita essa vida que nós colocamos diante do Senhor, Pai, por favor. Visita, Senhor, esse canto e essa área das nossas próprias vidas que nós colocamos diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, opera milagres. Em nome do Senhor Jesus, opera em nossas vidas, Pai. Amém. Eu ainda quero orar por mais um grupo. Mantenha os olhos fechados, por favor. Talvez você está aqui no meio, mas o Senhor tem te chamado tantas vezes a se posicionar diante dEle, a assumir um compromisso. Hebreus capítulo 10 nos ensina sobre a importância da igreja. A vida dos discípulos nos ensina da importância da igreja. Jesus plantou a igreja com os discípulos. A necessidade de um compromisso, a necessidade de um envolvimento. Talvez Deus te chama ao batismo como Ele mesmo passou e nos exemplificou. Talvez o Senhor te chama a um compromisso maior com Ele. Talvez você precisa fazer oração dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu preciso de perdão, eu preciso de cura, eu preciso de que o Senhor tome o lugar do Senhor no trono da minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas ações e reações. Se há alguém que quer que eu ore com você, marcando este momento, aqui no céu,
Levante uma de suas mãos, eu quero orar com você, marcando a sua vida, entregando a sua vida. Amém, amém, amém. Deus abençoe, amém, amém, amém. Deus abençoe, amém, amém. O Senhor vê, Pai, essas mãos que estão levantadas e já baixaram, porque se manifestaram diante do Senhor. O Senhor vê aquelas que se levantarão enquanto eu oro, porque é diante do Senhor. Toma, Senhor, essas vidas, pela graça e poder do Senhor, e dirija-os pelos caminhos seguros da Tua palavra. Renova, restaura. Aqueles que pela primeira vez manifestaram um compromisso com o Senhor, escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida. Ensina-os a caminhar com o Senhor por meio da Tua palavra, junto com a Tua igreja. Aqueles que estão renovando uma caminhada contigo, renova-lhes o ânimo, a fé e a esperança de uma caminhada renovada no poder sobrenatural do Senhor. Ensina-nos, dirija-nos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos encerrar esse culto louvando, adorando nosso Deus, dizendo que Ele é um Deus bom, em todo tempo Ele é